da declaração de óbito, eu faço parte, segundo dizem, por experiência muito abrangente, da comissão de óbitos do hospital e da prefeitura. A prefeitura é a comissão materno-infantil, não é de óbitos geral. Mas na reunião vai a enfermeira Fernanda Bausch, do posto lá no Versailles do geral, que é responsável pela avaliação de todos os óbitos. E ela vem sempre, claro, não são nossos esse bolo assim, ela vem com um bolo de óbito incompleto. Desde coisas simples, por exemplo, que nós vamos ver o primeiro item que se botou se é óbito fetal ou não, todo mundo sabe que não é fetal, porque tem idade, mas tem que ser preenchido. Tá? Desde coisas assim que ela está faltando dados de identificação ou até causa da morte, tá? Não dentro daqueles padrões que normalmente é feito. E, segundo ela, a partir de agora, vão começar a encaminhar para quem não forneceu os dados para ser fornecido. Tá? O óbito já foi registrado no cartório, então aqui não vai mudar. Mas para isso fazer a estatística, que é a função basicamente, então a declaração de óbito que fica armazenada das vezes, que é a primeira na Secretaria de Saúde. E aí veio esse pensamento de fazer algo para explicar o porquê da declaração de óbito e tentar, nunca vai se fazer corretamente em cada 100, pelo menos umas 4, 5, mesmo uma pessoa que tenha prática, vai ter algum erro ali no preenchimento, principalmente da causa-morte e dos fatores sobrevenientes. A declaração de óbito, nós chamamos de atestado. Na verdade, é um atestado, o médico atesta, depois eu falo sobre isso, mas o termo oficial do documento é declaração de óbito. Tá? Então, a declaração de óbito, ela vem de uma legislação, de uma lei federal, que é a lei dos registros públicos, por isso que os cartórios normalmente, até às vezes entram em contato, quando eu era bebê, eles entram em contato porque está faltando algum dado para eles fazerem o preenchimento. Que é o artigo 77 dessa lei, que nenhum enterramento, que é sepultamento, tá, pode ser feito sem certidão oficial do cartório, extraída após a lavratura do assento de óbito feito à vista de um atestado médico. Esse atestado médico, como eu já falei há pouco, é o que se chama de declaração de óbito. É um documento oficial, tá, controlado, todo mundo já viu, tem um númerozinho controlado, tá, não se pode, se errou, não rasga, bota fora, tem que anular e devolver para a Secretaria de Saúde. No caso nosso, é o município. Cláudio, então, quer dizer, mais uma vez está sendo provado que o Brasil é um país cartorial mesmo, né? Cartorial. Nós fazemos uma declaração de óbito, o médico faz isso, assina, carimba, e as pessoas vão ter que ir num cartório para ter uma certidão, a partir da declaração, uma certidão de óbito. E legalmente, não existe isso na prática, a gente percebe, só pode sepultar depois do registro. Por exemplo, que o cara fala com o cartório e sepulta leva outro dia. Pode nem leva, porque às vezes a primeira tem um folha armado, na última reunião que faz um mês e pouco, que tem um paciente que está sepultado e o óbito foi mal feito e o cartório não registrou. E aí, está sepultado aí, como é que vai fazer? E a família não acha família para corrigir. Tá? Aí provavelmente vai ser judicial, mas aí é com a Secretaria de Saúde. Quanto a o que o médico colocaria, o médico, primeiro, ele é o responsável único. Se alguém da enfermagem anotou lá que é o nome errado da pessoa, ele é responsável porque ele assinou embaixo. Então é um ato exclusivamente médico, portanto ele tem que revisar todos os itens quando for assinado. Tá? Existem dois artigos especificamente do Código Penal que pode envolver uma falha, ou um erro, ou até, na verdade, por intenção, tá? Um crime, nesse caso. Então, o artigo 299 do Código Penal, que é chamado de falsidade ideológica, pode cair nessa mal preenchimento. O que é falsidade ideológica? É omitir em documento público ou particular, no caso da declaração de óbito é público, é um documento que vem para preencher oficial, tá? Declaração que devia constar, ou nele inserir, ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre o fato juridicamente relevante. Na verdade, tem que ser provado que foi feito com intenção de prejudicar alguém, ou de ganhar vantagem para alguém ou para si. A pena é reclusão de 1 a 5 anos e multa se o documento é público, e de 1 a 3 anos e multa também se o documento for privado. Se o agente é funcionário público e comete o crime prevalecendo de seu cargo, aumenta a pena de 1/6. E o outro que vai diretamente em nós é o artigo 302, que é
dar ao médico, no exercício da sua profissão, atestado falso. Não precisa ser declaração de óbito, qualquer atestado. Pena de detenção de 1 mês a 1 ano. Se o crime é punitivo com fim de lucro, aplica-se em não. Esse é o artigo, é falso atestado. O atestado falso. Isso aí inclui o atestado médico? O atestado médico. De ausência do trabalho? O nome do... é atestado falso. O falso atestado, na verdade. Estaria aqui em cima dos 302. Tá? Atestado para alguém não ir trabalhar, atestado para ficar em casa. Nossa, nós somos pediatras. Atestado para a mãe não ficar cuidando em casa. Tudo isso é incluído aqui. Basicamente, todo o investimento da declaração de óbito a nível médico, embora nós vamos ver que tem algo já mudado pela prefeitura, na verdade pela vigilância Anvisa e pela prefeitura também, que mudou alguns estados. Mas todo o preenchimento do óbito é baseado nessa resolução. Resolução, antes era 1601, se não me engano, de 2000, que depois houve algumas modificações, e aqui está hoje ainda vigendo, é a 1769 de 2005, que informa a quem deve ser atribuída a função, a obrigatoriedade de preencher a declaração de óbito. E quando é morte natural? Quando é morte natural, que é o cabe a nós, quando a morte não é natural, é morte estéril, morte violenta ou suspeita de violência, vai para no nosso caso, o DML. Tá? Então não é, o médico não tem que fornecer a declaração de óbito médico assistente. Então se a morte é natural, sem assistência médica, onde existe SVO, não existe lugar no Rio Grande do Sul, Porto Alegre andou montando um, mas não está funcionando. Tá? Não está funcionando porque o Estado deu o prédio, que é junto com o DML, não sei nem quanto aquele prédio, faz uns 10 anos, e ninguém usa, deve ter arrebentado já. E o prefeitura tinha que dar os patologistas, no caso seriam patologistas, não legistas. E aí nunca contratou. Tá? Então, não funciona. Então, mas vamos voltar, já que está na norma, a declaração de óbito deve ser fornecida pelos médicos do SVO. Então, vai para o SVO, como se fosse no nosso esquema para o IML, e lá é feito quem fornece é o médico SVO. Quando a morte natural sem assistência, mas sem SVO, é o que ocorre conosco, a declaração de óbito deve ser fornecida pelos meios de serviço público de saúde mais próximo do local onde ocorreu o evento, e na sua ausência por qualquer médico da cidade. Qualquer. Tá? O que é feito de rotina aqui em Novo Hamburgo? Vai o SAMU, tá? Confirma a morte, geralmente vai sem médico. Tá? Esse paciente, esse falecido, é colocado numa ambulância, ou a família pega e traz para o médico do hospital, que é o hospital geral, não tem jeito de fazer isso. Até porque não é tanto assim, vai ficar um médico só para isso aí. O que acontece? Vai ali, o médico constata o óbito, que está morto, e faz o preenchimento. Então, em Porto Alegre, é um pouco diferente de Porto Alegre, eles têm, em determinadas regiões, médicos especificamente para fazer os óbitos, chamados domiciliares, que eles chamam lá, tá? Ou sem assistência. Agora, a morte com assistência. A declaração de óbito deve ser fornecida sempre que possível pelo médico assistindo o paciente. Fazendo um encontro médico, fim de semana, está viajando, está de férias. Tá? A declaração de óbito sob regime hospitalar deverá ser fornecida pelo médico assistente e, na sua falta, por substituto pela instituição, que ocorre muito na Unimed. Já está no hospital, morre, e aí bota como assistente ou substituto, que se usa muito. Depois nós vamos ver os itens sobre isso no próprio formulário. A declaração de paciente sob regime ambulatorial, isso foi trocado entre uma e outra, tá? Resolução. Deverá ser fornecida por médico designado pela instituição que prestar assistência, ou pelo SVO. Morte na consciência, ainda a declaração de óbito, para aqueles, isso foi modificado, isso não tinha na primeira resolução, dos programas de saúde da família. Quem deve fornecer? Na verdade, teoricamente, o médico que faz parte desse programa. Tá? Ou pelo SVO, caso o médico não consiga correlacionar o óbito com o quadro clínico concernente ao acompanhamento do paciente. Na verdade, o médico tem que dar, ele não tem SVO. Tá? E depois vamos ver o que vai botar na declaração de óbito. Não pode inventar nada. Tá? Aí que aparece muito, ou atualmente em São Paulo nós não temos no Rio Grande do Sul, em torno de 20%, inclusive os pacientes que vão para o DML,
lá é IML, tá? Tem causa desconhecida ou ignorada. Ele não sabe a causa, a família, ele teve um infarto há 10 anos atrás, mas 10 anos atrás não vai morrer agora com infarto. Tá? Provavelmente tem hipertensão, tudo junto. Mas aí não há segurança, bota indeterminado. Determinado, na verdade, é correto. Indeterminado é quando é DML. Por quê? Porque tu fez uma investigação. Tu não determinou. O correto é colocar desconhecida ou ignorada. Causa. Morte fetal. Isso agora houve uma mudança, que essa aqui eu briguei na prefeitura 2 reuniões e desistir porque veio uma determinação da prefeitura. Tá? Então, o que é morte fetal considerado por essa resolução? Inclusive, documentos da Anvisa de 2009 também consideram os mesmos dados. Tá? Morte fetal, em caso de morte fetal, os médicos que prestam assistência à mãe são obrigados a fornecer a declaração de óbito. Quer dizer, na verdade não é o pediatra. Quem fornece é o obstetra dela, se está internado ou não está, não interessa. Tá? Quando a gestação tiver duração igual superior a 20 semanas, o feto mais de meio quilo, 500 gramas, e a estatura for acima de 25. Nós tivemos uma discussão, duas inclusive em reuniões da comissão de óbito aqui, que como é que faz? Aí nós tínhamos mais ou menos decidido 500 gramas, só que aí veio uma norma da prefeitura que não tinha vindo para nós, eu descobri ali que tinha vindo só para o Regina, que a prefeitura considera, por causa das estatísticas de morte fetal, tá, 22 semanas. O resto é igual. Tá? Mas se tem 22 semanas, menos de 22 semanas, não é considerado morte fetal. É que nem a gente disse, vai para se a família quiser sepultar, aí tem que ser dado, mas não é feito nenhum procedimento de declaração de óbito. Como é que a prefeitura pode interferir numa resolução do Conselho Federal de Medicina? Tem a portaria da Anvisa, a portaria da Anvisa é superior. Tem uma portaria da Anvisa que diz Anvisa que a prefeitura pode interferir? Não, tem a portaria da Anvisa que dá os mesmos dados da prefeitura. É que eu não conhecia, a portaria da Anvisa, se eu não me engano, de 2016. A prefeitura, na verdade, transcreve praticamente a portaria. A portaria da Anvisa é superior às resoluções CRM? É superior do Conselho Federal. Do Conselho Federal. O Conselho Federal é resolução. Está abaixo das leis normais, das portarias de órgãos oficiais. Nós ficamos 2 reuniões só discutindo o que era. Eu fui numa reunião da prefeitura e discuti. Não, aí eu levei. Não, mas é do 22 semanas. Tá? E aí tem explicação. A explicação é para melhorar a estatística do município. Do município não, estatística de do município. Aquelas reuniões nem terminaram ainda. Sim. Nós só encerramos a reunião, sim. Não terminamos. Aí teve mais aquela lá no hospital. Lá no hospital. Morte violenta. Resolvido. Morte violenta, suspeita de violência, não cabe a nós falando médicos, assistentes, atender. Atender não, fazer a declaração de óbito. Tá? A declaração de óbito tem que ir obrigatoriamente para o ML. Pode uma situação não vir bem depois, que é quando não tem médico, não tem DML da região. Aí qualquer um de nós pode ser convocado e não se pode negar, a não ser que seja de relacionamento com a família ou com a vítima ali, que tipo o juiz que não pode, tem que sentir, como é que é o nome da figura que ou seja, não impedir outro nome, tá? Então aí sim, senão não tem, é obrigado a fazer a declaração de óbito. Quer dizer, sim, o médico parente da por exemplo, familiar, ou tem relacionamento muito íntimo, de padrinho, ou compadre, uma coisa assim, tá? Isso aí pode ficar o juiz pode aceitar ou não. Cuidado, o juiz é delegado. Não precisa ser o juiz direto. O promotor não pode. Mas o juiz e delegado pode determinar, que é o chamado perito ad hoc. No caso do perito legista ad hoc. Tá? E que não obrigatoriamente seja médico, pode ser o farmacêutico. Antigamente no interior faziam. Já farmacêutico não tinha médico, farmacêutico era o médico, o legista, tudo ali que dava. Ele que fazia as execuções de óbitos. No interior aí, que era muito longe de uma cidade maior. Como no Brasil, nós aqui no Rio do Sul tem isso, mas em outros lugares, Nordeste, Norte, é assim ainda. E essa resolução do 2217, não sei se conhecem, é um novo Código de Ética Médica, que já está vigindo, tá? Levou 6 meses, se não me engano, de novembro, levou 6 meses. Tá? Então, se vocês virem ali, tem 120, mais ou menos 118, 120 artigos de vedação ao médico e, se não me engano, 11 de direitos. Tá? Então, o que nós temos aqui? Já começa no segundo. É vedado ao médico delegar
a outros profissionais atos com atribuição exclusiva da profissão médica. Tá? Preenchimento da declaração de óbito é obrigatoriamente ato médico. Artigo 5º. Assumir responsabilidade por ato médico que não praticou ou do qual não participou. Aí vai contra mais ou menos a resolução, que pode ser não necessariamente a pessoa que atendeu, e sim um substituto. Ainda é vedado receitar, testar ou emitir laudos de forma secreta ou elegível, sem a devida identificação de seu número de registro no Conselho Geral de Medicina de sua jurisdição, bem como assinar em branco folhas de receituários, atestados, laudos ou quaisquer documentos. Artigo 21. Deixar de colaborar com as autoridades sanitárias ou infringir a jurisdição pertinente. Aí entra lá no Código Penal. Artigo 80. Expedir o documento médico sem ter praticado ato profissional que justifique que seja tendencioso ou que não corresponda à verdade. Tudo isso é Código de Ética Médica. 83. Atestar óbito quando não o tenha verificado pessoalmente ou quando não tenha prestado assistência ao paciente, salvo, aí está a exceção, se fizer como plantonista, médico substituto ou em caso de necrópsia ou verificação médico legal. Então não tem que dar a declaração de óbito para vizinho, para o amiguinho lá, para o amigo de viagem. Ainda é vedado deixar de atestar o óbito de paciente ao qual venha prestando assistência, exceto quando houver indício de morte violenta. Quer dizer, se é médico assistente, é obrigado a... Até porque se é médico assistente não está fora das normas que pode impedir de assinar. Outra coisa importante, vou até adiantar. Quanto à morte, o único documento que deve se fornecer é a declaração de óbito. Não se deve assinar documento de seguro. O documento de seguro é particular. A seguradora tem que ter o seu perito, o seu médico para fazer esse documento. Que é a seguradora pode utilizar a declaração de óbito? Deve. A declaração de óbito é o documento oficial. O único documento que é esse aí. Tá? A declaração de óbito, e até, se a família for pedir um prontuário, o prontuário também. Mas aí a seguradora não pode pedir o prontuário também. Tem que pedir é familiar ou judicial. Familiar ou judicial. A declaração de óbito, a sua feitura foi basicamente para fazer parte do chamado SIM-MS, que é o Sistema de Informações de Mortalidade do Ministério da Saúde, que é o que, na verdade, prepara as estatísticas para fazer, gerar. Posso voltar ao anterior? Sim. A questão do seguro. Do seguro, tá. Do seguro, tá? Tendo dado o atestado de óbito, para quem vai preencher aquela documentação do seguro? Pelas normas do Conselho Federal, agora inicialmente era do CREMESP, São Paulo, agora é federal. A seguradora tem que ter o seu grupo, sua equipe de peritos. Então ele tem que pagar um médico, que na verdade é na prática que acontece assim, um médico da cidade paga R$200 e está feito a declaração da seguradora. Tanto em vivo como em morto. Sim, mas tem que ser contratado ou designado pela seguradora, não pode a família ir lá no teu consultório e pedir, eu trouxe a documentação aqui do seguro. Teoricamente pode, porque se ele está trazendo, se a família está trazendo, teoricamente pode. Teoricamente pode. Não há nada que impeça. O que impede é fazer isso como se fosse uma continuidade da declaração de óbito. Tá. Na verdade, o que acontece? O que significa isso? Cobra-se. Sim, esse é ato médico. Esse é ato médico separado do... É a mesma coisa, houve um óbito. Tá? O médico não pode cobrar a declaração de óbito. Mas ele foi chamado para ver uma pessoa que faleceu para o paciente dele. Ele cobra a consulta, ele vai ter que fazer todo um exame para ver se está morto ou não. A consulta pode cobrar, não pode cobrar pela declaração de óbito. Ele pode cobrar a consulta por ter feito um atendimento médico para diagnosticar a morte. Tá? Então isso pode. Tá bem, e esse documento é composto de 3 vias autocopiativas, significa isso, que tu escreve na primeira e está bem fraquinho, mas tem nas outras, tá? E elas são prenumeradas sequencialmente vinda lá do Ministério da Saúde, tá? Quem faz não é a prefeitura, tá? E aquele número ali, na verdade, quando era do emérito, nós tínhamos um livro com o número que cada uma saía, com o nome da pessoa que levou, o nome do falecido que foi falecido, tá? E quando era rasurado, anulado, riscava-se, botava anulado, guardava-se, daí um mês mais ou menos a gente manda, porque lá no IMS rasurava muito, porque pega coisa policial, daqui a pouco chega a família com outra idade,
Aí não é mais casado, não é mais solteiro, é casado. Aí a profissão, normalmente a profissão a gente não botava. Quem botava não botava porque ele deixava em branco para botar na hora da entrega. Então, e o Estado Civil também. Tá? Fazer a carteira, por exemplo, a minha carteira de... Agora não que eu tive que fazer para sair do ML, porque tem que ter carteira com 10 anos no máximo. Mas a minha carteira na época eu fiz vestibular. Eu era solteiro lá, com endereço de Rio Grande, tudo na minha carteira de identidade. Tá? Claro que aí tu pode usar a carteira de motorista que é mais atualizada geralmente. Tá? Então, esse aqui são os modelos. Então, são 3 folhas. Eu chamo de cinza, mas na verdade, se a gente for ler os documentos do Ministério da Saúde, chamam de branca. Mas ele é cinza, tá? Que é a primeira via, a segunda via amarela e a terceira via a rosa. A via rosa deve ficar no local onde foi fornecido o óbito. A terceira via já fica para arquivar no prontuário, na verdade, um local que, se precisar, está ali à disposição. Tá? A segunda via, a primeira para a Secretaria de Saúde e a segunda do cartório. Tá? A orientação, inclusive, da Anvisa é que só entregue a segunda via para a família e fica as outras 2, e aí, no caso do hospital, a Unimed, fica responsável de enviar essa via para a prefeitura. Tá? Mas na prática não é assim que acontece. Qual via que a funerária utiliza? A funerária normalmente é a que. Normalmente eles fazem cópia dessa aqui, que é a primeira via. Tá? Mas essa é a via para fazer o registro. É a funerária que encaminha ou a família que encaminha para fazer o registro? O registro tem que ir familiar. O que pode é dar uma procuração para alguém na funerária. Vai como procurador do cartório, aceita normalmente. Tá? Isso né, já tem até os telefones do pessoal do plantão do cartório. Tá. Eu já tinha falado, quem distribui são os secretários de saúde. A avaliação dos seus dados é para conhecer a situação de saúde da população, no caso de região, de município, ou até de áreas do município ou do Brasil, e para gerar ações para a melhora da população. Hoje eu estava lendo a notícia, o sarampo está com tudo em São Paulo. São Paulo capital. Tá? Então, se houve alguma, no caso aí não é de morte de vivo, tá? Mas houve algum descuido que não teve os procedimentos de ações antes de que ele entrasse em epidemia. Quando emitir a DO? Em todos os óbitos. Em nativivo, que mostra logo após o nascimento. No que está na norma inicial é aquilo ali, independente do que a gente estava discutindo nas nossas reuniões, independente da duração da gestação, de peso, estatura, ou quanto tempo tenha permanecido vivo. Isso aí foi lá discutindo na prefeitura e aí eles mandaram a documentação dizendo que tinha que ser modificado. Isso aqui já digo por quê. No óbito fetal, gestação com duração igual superior a 20 semanas, depois vai ter uma outra coisa em seguida para evaluar a diferença, ou que das gramas ou mais de 25 centímetros. Deixa eu fazer uma perguntinha, Antônio. No caso do óbito fetal, vai o nome da mãe Sim, recém-nascido D. Recém-nascido D e o nome da mãe lá no cabeçalho. O feto morto, no caso é fetal, é feto morto. Feto morto D. Sim. Mas no cabeçalho do nome lá vai o nome da mãe, então. O nome da mãe. E assinava a morte fetal e... lá no primeiro item, morte fetal, lá no item 1. Já vou seguir, eu vou mostrar ali os itens, tá? Então, aí essa foi a modificação que nós estamos enfrentando a partir desse mês, na verdade, praticamente. Veio faz uns 15 dias mais ou menos o documento da prefeitura, que é a primeira parte igual, só que nos feto e nos antivírus eles têm que ter 22 semanas. Aliás, menos de 22, mais 22, aí sim, aí ele fica como óbito fetal. Por quê? Por que não? E a partir daí, então não se deve fazer o nascido vivo mais naquelas situações independente de quantos minutos ficou vivo, se ficou 1 hora, 2, 10 horas, tem menos de 300 gramas ou menos de 500 gramas, não se deve fornecer a declaração de nascido vivo. Explicação da prefeitura, que estava na norma da Anvisa, é que não são considerados seres independentes. Quer dizer, eles não têm como se manter. Embora a gente saiba que tem de 400 gramas sobrevivendo. Tá? Nesse caso, para determinar a idade gestacional, é obrigatório ter uma... avaliação ecográfica ou basta simplesmente pela data da última menstruação? Se usa tudo, porque a ecografia não é confiável exata. Tá? Capô não se faz na cidade, quer dizer, a avaliação do pediatra não tem como. Tá? Normalmente o que os obstetras usam é peso, que até hoje a gente tinha determinado que seria o peso para nós
aqui na Unimed fazer, e a idade de gestação pela ecografia. Pela ecografia. Não faz pela menstruação, normalmente. Todo mundo tem ecografia agora também, né? A agilização ainda permite que a emissão do ADO seja feita, que eu já tinha falado antes, em situações em que a família solicita para fazer o sepultamento. Mesmo estando fora das 22 semanas, abaixo das 22 semanas, do meio quilo e dos 25 centímetros. Tá? Não se faz na civil, só se faz ADO. Isso é interferência da família. É a família tem que solicitar. Tá? E não, inicialmente não tem porque de negar também, porque isso é liberado pela legislação. Quando não emitir ADO? Aqui está 20 semanas ainda, é 22, mas aqui, inicialmente, o que está na norma é 20 semanas. Tá? Ou em peças anatômicas amputadas. Tá? Peça anatômica amputada, quando necessita, o Paulo já deve ter feito uma amputação, tá? Faz um relatório. Tá? Se a pessoa quer sepultar não quer queimar com esse nome, cremar, incinerar, tá? Se quer incinerar, precisa de um relatório médico para fazer isso. Tá? Do médico assistente, de um médico. Tá? Se não, vai para o lixo hospitalar, que vai ser também incinerado. Como o médico age para fazer a declaração? Qual é a função do médico? Tá? Primeiro, a missão é um ato médico, eu tinha falado isso, quer dizer, não pode ser feito com isso. Tem que botar o CRM ali. Tá? Cláudio, desculpe te interromper, mas senão vou acabar esquecendo. Voltando só um pouquinho, mais por uma questão de curiosidade. Não, é isso aí. Mais por uma questão de curiosidade, né? Uma peça anatômica, por exemplo, amputou uma perna. Mas a pessoa não morreu. Sim. Mas a família pode querer cremar esse membro e... Não, pode querer cremar, pode querer sepultar... Voltar de enterrar num cemitério normal uma perna de uma pessoa que está viva ainda. Teoricamente sim. Sem DO. Sem DO. Porque a pessoa pode ficar com a peça. Doutor Hélio Dias me contou essa história. Sim. Aconteceu em Santa Maria. Isso eu não sabia. Eles fizeram a amputação da perna de uma vozinha diabética lá da família dele. E enterraram, fizeram sepultamento. Da perna. Aguardando pela avó, que pudesse botar no Entendi. Vou por partes. Por etapa. Quem? Botaram no fundo, o resto vem depois. Não pode, está exato. Está não batizado. Ô Cláudio, só uma outra pergunta, porque às vezes é uma pergunta meio cretina, mas é mais curiosidade. Mas a família pode, por exemplo, pegar nesse caso um membro inferior de um paciente e ela pegar e dar o fim que ela achar necessário, enterrar em casa, por exemplo, ou é obrigatório enterrar no cemitério? Não, a peça é dela. É dela, pode fazer o que quiser. Pode ser a vontade da paciente. Não tem assim, não tem obrigatoriedade de fazer um enterro formal no cemitério, quer dizer, no caso. Na verdade, por que eu estou pensando em termos de saúde pública? Sim. Porque esse membro pode estar, sei lá, com alguma bactéria, pode estar com algum, sei lá o que, entendeu? Mas saúde pública, né? Ela precisa do relatório médico, porque assim, se alguém aparecer com uma perna dentro de um carro, tem que ter o relatório médico. Sim, não, mas é verdade. A vagueira policial. Quem é a perna. Então tem que ter para transporte, até para a família, garantir a família. Aí tem que fazer um relatório e entregar para a família. Mas o Cláudio pode ir para o cemitério sem nada. Enterrado, Não, nesse caso sim, porque tem o relatório. Pois é. Já tinha o jazigo da família? Tem jazigo. Tem jazigo. Está esperando o resto. Está esperando o resto. Na verdade é um jazigo. Fizemos um consórcio. Não precisa ficar cópia. Esse é o relatório. Do relatório. E aí onde ficar, tem que ter o relatório e guardar também a cópia, porque nós alguém ficar com uma cópia ali. Tá? Então, primeiro, aqui, a atuação. Então, ato médico, não... Além de ser ato médico, tem que revisar tudo, porque tudo está ali e está assinando embaixo. Tá? O médico tem ação ética e legal nesse preenchimento, nós já vimos ali. Tá? Vários artigos do Código de Ética Médica, que é o atual, e legislação, ali 2 artigos do Código Penal. Tá? E deve constatar o óbito pessoalmente, vai lá ver se aquele está morto, e de preferência, se não conhece, tem um documento para saber se aquele é o próprio morto. Bota o nome de outro. Preencher a identificação com base no documento fidedigno, o que é? Uma identidade, até com uma foto mais ou menos recente. Tá? Se não, deve ser solicitado à delegacia de polícia fazer a identificação. Ele vai ter que dar um óbito, mas ele espera uma identificação, ou a identificação através de uma família dizer que a pessoa é a pessoa, tá? Ou até pedir
alguns casos, quando estava no ML, pediam digitais. E era uma briga, porque o geral queria mandar o corpo lá para o ML, para ficar na geladeira, só que não é corpo de ML, é só para fazer digital. Então dava, às vezes, uns entreveiros, principalmente no hospital municipal, e assim, isso não foi raro, dava uns 2 a 3 por ano, que iam fazer, que tipo, chamou o papiloscopista para fazer a identificação para confirmar, porque sem carteira de identidade confirma rápido. Questão de 1 ou 2 horas já tem a confirmação. Preencher com letra legível, sem abreviações, especialmente os atos do falecido, tá? Ou rasuras. Se houver rasuras, anula. Tá? Registrar as causas da morte conforme as regras internacionais. Depois eu vou chegar ali, tá? Tem uma ordem. E realizar todos os campos destinados, porque todos os campos é responsável pelo preenchimento. O que o médico não pode? Preencher sem examinar o paciente, pessoalmente, e constatar a morte. Assinar em branco, qualquer documento em branco, mas especialmente a declaração de óbito. Colocar termos vagos na causa da morte, parada cardíaca, parada respiratória, coma, acidose, tá? Que eu botei aqui, falha de múltiplos óbitos, senilidade. Tá? Cobrar pela emissão da declaração de óbito. Da emissão da declaração de óbito, não pelo atendimento do óbito para procedimento, tá? Para confirmação. Aqui eu fiz Pedro, que vai na reunião, e o Gilberto já conhece mais ou menos, fiz um resumo nos últimos maio e junho das DOs que foram examinadas. Primeiro, teve 2 casos que não eram para ser DO nossa. Era queda, inclusive um tinha feito cirurgia uma semana antes do óbito, quedas domiciliares, tá? Um tinha feito cirurgia de hematoma intracraniano, isso era para ir para o ML. Não interessa se foi em casa, se foi ou estava caminhando na calçada e caiu, ou caiu da escada em casa, tá? Qualquer morte violenta entra no item 3, lá da resolução, morte violenta. E no hospital? Se a causa da internação ou tem a evolução da morte tem a ver com isso, vai ter que ir para o DML. Independente do tempo, né? Independente do tempo. A não ser se foi há 2 anos atrás, tá? Aí o cara lá caiu, lá fraturou a bacia. Aí tá, vejo, está caminhando meio, aí até já não dá para relacionar que não tem. Aí não tem relação. Relação, aí sim, mas às Os vezes caras da UTI, o politraumatizado que ficou 2 meses na UTI. Não, sempre, ficou 1 ano. Tá. Ou, até é diferente para quem trabalha pouco, que é do SOS. Tá? Chegou em casa lá, o cara se acidentou lá e ficou em coma o resto da 5 anos em casa até morrer. Ficou sequelado, vai não. Sequelado, DML, não tem que dar. Por quê? Porque muitas têm seguro, e o seguro, quem faz seguro sabe que o seguro por morte violenta paga o dobro da morte natural. Aí pensa, dá, porque senão vai ter que ir para o ML, vai levar 2 dias para enterrar, 1 dia para enterrar. Só que quando descobriu que tem o seguro, ele vai correr atrás do seguro e não vai levar. A questão é a seguinte, quanto à cobrança, como é que se explica para o familiar que o teu trabalho é tanto, mas a atestada não se cobra? Não cobra consulta para verificação do óbito. É uma consulta. Não sei, mas é uma consulta. Tem consulta domiciliar se for em casa. É um serviço prestado. É um serviço prestado, é uma consulta. Tu foi lá, não foi para salvar, foi lá para ver se estava morto, e aí a declaração que não pode cobrar, mas a consulta em si pode. Pode e deve, pelo procedimento médico. Ela é importante, há muitos anos é chamada a gente ir. Sim, nunca leva. A norma de cidade menor é não cobrar, mas é procedimento médico. Se é um médico assistente, sim, aí não tem, porque está acompanhando. Mas se assim foi para atender um óbito de um paciente que foi consultou há 1 ano atrás. Sim. Não sabe nem de quem morreu. Então, precisa completo, por quê? Porque primeiro tem que ver se não houve violência. Tá? Se a pessoa, lá no ML, a gente pegava com uns rostinhos desse tamanhozinho na cabeça, não tem violência nenhuma. Deve ter caído na hora que teve a perda de consciência. Ia para o ML porque tinha um sinal de trauma. Tá? Abria, não tinha nada. Abria tinha pneumonia às vezes, ou tinha um coração... Ou porque foi levantada a suspeição, no caso. Sim, né? exatamente. Tá? Mas no caso, se o médico é o plantonista, o exemplo do Dr. Paulo aqui, ele está de plantão no SOS, foi chamado, chegou lá fazendo o atendimento e constatou o óbito. Ele não vai poder cobrar esse... Não, ele tem pelo SS. Não, o SOS vai cobrar. Mas o SS vai cobrar. O SOS vai cobrar. Não, se for usuário, não. Não, sim, mas ele está pagando ele está pagando pelo seu usuário. Não,
Não, se for uma. Não, se for um paciente. Você está falando de paciente particular? Ah, eu tava. Não, mas como é Qualquer Paciente paciente. paciente particular, se chamar o SOS, Vai pagar por o SOS. SOS vai cobrar a consulta particular, que é o mesmo que ele falou, para o ato médico de ir lá, examinar o corpo e constatar o óbito, mesmo se não for médico assistente. Agora o Paulo está em casa e ligaram para ele assim, vem aqui porque tem um óbito. Aí ele cobra. Não, mas o SOS também vai cobrar, Sim, consulta particular. sim. Tá, Sim, mas mas se for chamado, tu vai cobrar. E se o médico é o plantonista, ele está no plantão e o paciente teve óbito ali no plantão dele, um UTI, por exemplo, ou um plantonista de um pronto-socorro chegou e morreu naquele momento. Cobra-se o que deve cobrar. Se for uma consulta nova, sim, cobra. Mas cobra consulta. Não Mas cobra. ele já está atendendo Não, o paciente. pode. E o paciente foi Aí a faz parte do óbito. atendimento. Aí faz parte do atendimento. Não, cara, eu estou deixando Sim, sim. claro Sim, isso sim. porque é muito... Não, porque aí mas aí ele é o médico que está prestando assistência Não, ao paciente, em algum momento se ele prestou ele assistência. chega, aí sim, Aí ele não tem que tem- encher sem cobrar. Perfeito, tá? É aí que eu queria chegar. Então nós fizemos. Pode ser 5 segundos. Tem uma outra Ele situação, também. O cara está baixado no hospital, tá? Porque teve uma trombose, uma TVP. Aí ele levantou do leito e sofreu uma queda, né, da própria altura e bateu o crânio. Morreu. Essa é uma morte violenta? Ele estava sob assistência. Não É uma interessa. morte violenta É uma também. violência. É morte violenta. É morte violenta, outra e até teve que situação. mais para garantir a segurança de onde teve. Aí tem que fazer perícia mesmo. É outra situação também. Então, Tem que nos abrir 2 o olho. meses nós tivemos fornecidos 47 declarações de óbitos. Dessas 47, o primeiro item, tipo do óbito, que é se é botar fetal ou não, 34 foram preenchidos, os outros ficaram em branco. Tá? Todo mundo sabia que não era fetal, mas não estava preenchido. Data e hora do óbito, 43 estavam preenchidos completo, que tinha a data e a hora. 4 faltava a hora ou a data. Um faltava a data, os outros faltavam a hora. Tá? Se não sabe a hora, bota uma interrogação. Tá? Ou bota ignorado, se for. Por exemplo, no IML já aparecia um cara morto lá de ninguém sabia quantos dias, porque já estava todo putrefato. Tá? Data do óbito, ignorado. Ninguém sabe. A gente sabe até a data que ele desapareceu, mas não a data que morreu. Tá? Cláudio, uma pergunta sobre esse item ali, do horário, né? Sim. É comum acontecer no SOS, por exemplo, a gente vai lá, vê o paciente lá e tal, e constata o óbito, preenche, a gente já leva o atestado, Sim. a declaração já preenche na hora ali, facilita toda a vida da família. E daí vem a história do óbito, né? Do tempo, né? O médico preenche a hora que ele constatou o óbito ou a hora que ele supõe que o paciente morreu. Por exemplo, eu pergunto, quando é que a dona Maria parou de respirar? Ah, doutor, faz mais ou menos 1 hora. Lá, foi às 2 da tarde, agora são 3 horas. Isso tem implicância? Qual é a data, qual é o horário que eu coloco? Na verdade, a implicação disso seria assim, existe a comoriência e a primoriência. São dois dados assim, é a história de, na verdade, de herança. Não é parte legal no sentido de criminal e sim legal a parte de civil. Exatamente, tá? Porque o que morreu antes, a partir dali acabou os bens dele ali, quer dizer, não pode receber bens de outros, tá? Então isso é como geralmente acidente de trânsito ou incêndio numa casa. Sim, tá? sim. Que agora, claro, se um saiu vivo, o outro morreu lá dentro, tá? Não tem erro, tá? Mas às vezes estavam os dois ali mortos, tá? Então, normalmente se considera comoria se você tem dúvida, tá? No teu caso ali, Aí não especificamente, faz diferença. então tu faz um outro, uma mudança, tá? Eu Eu sugeriria botar a hora que foi vista a morte. É. O senhor não entendeu? Eu não entendi no caso do incêndio, que é o Não, horário que faz Não, diferença. que assim, por exemplo, num incêndio morreu mãe e filho, tá? E o filho já tem herdeiros. Ah, herança, sim. Aí para herança. Se o filho morreu primeiro, acabou a herança dele. A mãe morreu depois, então ele perdeu. O que a mãe tinha não vai passar para os filhos dele, porque ele perdeu a herança. Certo. Tá? Então isso é comoniência, quando é juntos, quando a gente não sabe botar junto. É muito comum esse de trânsito. Tá? Se a gente que morre em 2, 3 ali, tá? Se alguém saiu para ser atendido, não morreu na hora, mas os que estavam ali morreram na hora. Se tem 2 ali, e aí? Tá? Então aí é parte de herança. Na hora da herança não pode ter direito, ou não pode não ter os que ficaram vivos lá. Também. Mas a priori tem que discutir. Tá? E pode morrer ao mesmo tempo, inclusive. Sim, não, aí é comoniência o nome. Tá? Naturalidade, então é importante, mas o cartório existe e esse Secretaria de Saúde também, 40 preenchidos. A identificação completa tinha 29 só. A maioria que faltava é assim, Estado Civil,
escolaridade, tá? Os dois ali podem ignorar se não sabe. Já tira fora ali, não fica esperando em branco, tá? Endereço completo, só faltou um. Ocorrência. O que é ocorrência? Ele dizia se foi em casa, se foi na rua, se foi em outro local, outro domicílio, tá? Ou no hospital, ou uma coisa que até eu discuti na última reunião, outros estabelecimentos de saúde, tá? O pessoal de São Leopoldo está botando o PA, que é o Hospital Dia, como outros, não como hospital. Aí o Vila Nova disse que ia conversar com o pessoal para botar como hospital. Assistência médica, botar se houve assistência ou não. Tá? Tinha apenas 23 preenchidos, e a maioria dos mortos era dentro do hospital. O hospital, o dia, não interessa qual hospital, mas hospital, tá? Encaminhamento para necrópsia, nenhum foi. Porque se foi dado a declaração pelo hospital, por nós, pelo Unimed, não foi. Apenas 24 preenchidos. E agora a declaração de óbito. A declaração de óbito já passou da lei, dá para ir um pouco mais. A declaração de óbito possui 9 campos para preenchimento. Cuidado se pegar uns artigos de 2014 e 2013, esses campos são invertidos. O cartório era o primeiro, agora o cartório é o penúltimo. Tá? Primeiro campo, campo da identificação. Tá? Acho que da frente era bem, né? Item 1, óbito, fetal ou não fetal. Aqui que o pessoal às vezes não preenche. Tá? Data do óbito, hora do óbito. Número do SUS, claramente alguém tem o número do SUS de alguém. Tá? Na carteira do SUS. Tá? Naturalidade, nome do falecido, nome do pai e da mãe. Data de nascimento e idade, que é só fazer o cálculo, sexo, raça, cor, situação conjugal, escolaridade e ocupação habitual. Ninguém preenche, até porque não tem na mão, o código do CBO. Tá? A questão ali é interessante isso aqui. Sexo. A gente bota o sexo aparente, né? Sim, sexo aparente. Porque agora tem o hoje em sexo, dia... agora tem o sexo de carteira lá aqui. Pois é. Teoricamente pode ter que botar. Pois é, o que eu boto ali? Indeterminado. Não tem lugar nenhum. Eu procurei para ver, não tem. O cara ainda fala, não, mas eu falei aqui não, ele era transexual, como é que o médico errou aqui? Sim. E o nome social, hein, gente? Como é que fica o nome? Nome social pode botar. Pode? Pode, nome social pode botar. Isso sim. Porque conforme o documento de identidade, você já tem identidade com nome social, sim. Tá? Não vai querer sepultar por Item 2. Item 2, campo 2. A residência do falecido. Tá? Item 3. Ocorrência, que eu tinha falado. Ó, local da ocorrência, hospital, outros estabelecimentos, domicílio, via pública, outros aldeia indígena, porque tem um estudo só para índio. Que andou dando uns anos atrás surtos de doenças nas aldeias indígenas, então isso pode estar especificamente para estudo. Tá? Ou ignorado. Se é hospital, tem que botar o número do estabelecimento. Teoricamente não precisaria botar o endereço, mas o pessoal aqui da UMED todo mundo bota o endereço junto. Tá? Mas não precisaria porque já estava especificado o nome do local. Tá? E se é residência, teoricamente também não precisaria preencher, porque o endereço está lá em cima. Tá? No e-mail eu não preenchia, eu só botava o risquinho porque já estava lá em cima. Tá? Mas não há nenhum problema em ter preenchido. Preenchimento para óbitos fetais e menores de 1 ano. Isso é obrigatório sempre, tá? E cabe ao pediatra ou o obstetra. Tá? Todos os dados relacionados à mãe. Idade da mãe, escolaridade da mãe, número de filhos tidos, que às vezes até não sabe, pega no caminho, assim, que a mãe já nem está ali mais, quando já morreu ali, quando está preenchendo, tá? Aí tem o ano para botar, tá? Número de gestações, tipo de gravidez, tipo de parto, peso ao nascer, e um dado que só se vai ter no hospital, que é declaração de nascido vivo, o número. Tá? Se morreu com 4 meses, quem é que vai estar o número da declaração de nascido vivo? Tem que pegar lá a certidão do nascimento para ver. Não vai ter na hora. Está na cara que isso aí é uma coxa de retalhos, né? Sim. Já que ver. O que nós temos a ver com os filhos que a mãe já teve? Mas esse aqui é para estudos da mortalidade infantil. E este aqui agora, é para estudo da mortalidade materna. Tá? Que é óbito em mulher. Tá? Fértil. O que é fértil do ponto de vista para preencher? 10 a 49 anos. Se tiver 50, não preenche. Se tiver entre 10 a 49 e morreu lá, nunca teve filho, nada lá e morreu de câncer, preenche-se. Tá? Não se deixe branco. É esse que a Fernanda, a enfermeira, vai mandar quando não tiver preenchido direito. Isso é importante para a estatística da prefeitura deles. Tá?
Assistência médica, é isso que eu falei, que tem muito que não está sendo preenchido. Esse estado foi atendido. Tá? Agora o Paulo era no SOS e chegou lá uma vovó morta, lá não sabe se foi atendido ou não. É não, ou pode ter ignorado então. Tá? Aí não sabe se estava sendo atendido ou não. Tá? E o diagnóstico confirmado por necrópsia, sim ou não, é ignorado. Tá? O caso é não, os que nós vamos fornecer. Por favor. E aqui é o que mais se discute na Secretaria, por exemplo, pelo ordenamento. Causa da morte. Primeiro item, a primeira linha, é o que levou à morte imediata. Eu vou dar um exemplo assim. Teve um acidente de trânsito, traumatismo craniano, morreu de quê? Hemorragia intracraniana, ou alguma coisa relacionada ao trauma, mas especificamente que levou à morte. Tá? Consequência de, no caso, traumatismo craniano, e aqui embaixo pode se botar, vou ter muito, mas bota aqui, acidente de trânsito. Tá? Não precisa botar atropelamento, até pode botar, mas não, acidente de trânsito eu chegaria. Tá? Ó, ordem. Causa imediata da morte, depois a causa intermediária, se tiver outra intermediária, e a última causa básica. Tá? E outros estados de morte. Por exemplo, a pessoa morreu de acidente de trânsito, mas tem diabetes. Pode botar que tem diabetes. Tá? Mas aí é outro dado. Preenchimento, nome do médico, contato, isso a prefeitura está cobrando, tem uns nossos que não estão sendo preenchidos, a prefeitura cobra o contato, porque se precisar de alguma coisa, não precisa estar mandando documento para o médico, liga, tá? Com e-mail ou telefone. Tá? Data, assinatura, CRM, não precisa carimbo. Tem que ter nome legível, de preferência completo, e o CRM legível. Tá? Não se exige carimbo na declaração de obra. Não precisa carimbo. Isso é uma loucura. Das poucas coisas que não precisa carimbo. Eu sempre que uma vez em Sapiranga me cobraram um carimbo do evento, não vou botar carimbo coisa nenhuma. Aí tinha que sair atrás da norma. Não, tem uma norma que diz que tem que ter identificado, não carimbo. Viu? Só para Deus, que É. país é esse? Gilberto, só deixa eu fazer um comentário sobre a questão do carimbo, porque na verdade o carimbo, na atualidade, aqui no Brasil, o carimbo só tem uma função, é ele identificar o nome do médico. O nome do médico, por exemplo, se não está legível. O cara colocou ali um nome qualquer, botou tal, bota o carimbo. O carimbo não tem nenhuma outra função legal. Sim. O carimbo não tem registro no cartório. Não precisa dar carimbo não na tem receita. firma não reconhecida. O que tem assinatura, o que tem validade legal é a tua assinatura. E o número do registro. Que tem registro no cartório. Tu tem a tua assinatura, a tua firma registrada no E o cartório. número do registro CRM. E o número do registro. O carimbo só serve para tu não ter o trabalho de escrever à mão aquilo que está no carimbo, se tu quiser identificar. Você tem assinatura, vai? Não. Tanto é, Gilberto. Nome? Tanto é. Não, tem assinatura. Tem assinatura. Assinatura tem que ter. Assinatura tem que ter. Tem que ter, Tanto é. assinatura. Tanto é que qualquer pessoa sai do teu consultório aqui do PA, Tá fazendo carimbo, e vai ali na lojinha de carimbo, Sim, ali manda no fazer. Zanata, e pede fazer um carimbo igual eles vão fazer. Exatamente, é. E Olha o vão- número de atestado falso que tem por aí. Tudo tem carimbo. Sim, tudo tem carimbo. Dá mais Mas o que aparência. Mas o que vale? Vale a assinatura da pessoa. Né? Eu já dei aqui, já vieram aqui na Unimed, já vieram me mostrar um atestado. Doutor, o senhor deu esse atestado aqui? Eu olhei, não é minha assinatura. Sim. Não é minha assinatura. Está o meu carimbo, mas não é minha assinatura. O que está no cartório registrado é minha assinatura. Aí, o outro item, que é o item 7, o campo 7, que é as causas externas, aí nós vamos preenchendo, porque as causas externas é obrigatoriamente morte violenta, ou suspeita de violência. Então, esse é para preenchimento pelo DML. Tipo de morte, se foi acidente de trabalho ou não, da onde veio a informação da morte violenta, a descrição sumária do evento e mais o local, tá? E o endereço do local. Isso aqui nós vamos fazer, porque isso aqui o cartório faz quando preenche. Tá? Então ele tem que botar o nome do cartório, tem o seu código, o registro, o número do registro, a data e o município do cartório. Isso não cabe a nós fazermos, até porque a gente não sabe. E quando não tem médico, não tem farmacêutico, não tem enfermeiro, não tem nada, qualquer pessoa pode declarar o óbito de alguém diretamente no cartório com 2 testemunhas. Então esse último item aqui, que é o item 9, é para quando não tem declaração de óbito preenchida por médico. É a única exceção que o médico preenche, até porque não está preenchida. O importante, já falei várias vezes, causa natural, causa externa é morte não natural, é morte violenta ou suspeita de violência. Naquele anterior que o senhor falou ali, é qualquer pessoa que assistiu lá. Qualquer pessoa, pode ser um parente.
Mas não precisa ser uma, não pode ser uma, ou teria que ter Não, mais... uma pessoa vai fazer a declaração e 2 testemunhas. Ah, Três Precisa de 3 pessoas. Não dá relação, pode ser até 40 junto, mas assim, é uma e mais tem 2 testemunhas. Isso aqui eu já fiz. Então, causa natural. Causa natural é aquela, que a causa básica é uma doença ou estado mórbido. Não há sinal de violência, nem um tempo atrás. Pode, logicamente, sim, assistência médica. E causa externa, quando é decorrente de um trauma, de uma lesão provocada por violência. Ou a morte suspeita. Acho que foi envenenado. Já nem assina mais, porque tem que mandar para fazer perícia. Ou vai o médico lá, o Paulo chega lá, um salmão assim, um monte de vidrinho vazio do lado assim do morto. Então, esse vidrinho vazio que se arremete não vai dar a declaração, é suspeita. Morte suspeita. Morte suspeita. O Claudio, só um parênteses aí sobre essa morte suspeita. Se for, por exemplo, assim, eu chego ali no local, eu não detecto nenhum sinal de morte violenta ou suspeita e estou preenchendo o meu atestado. Aí chega um familiar e diz assim, não, só um pouquinho. Eu acho que o meu pai foi envenenado. Virou suspeita. Virou suspeita. Então, e aí manda a pessoa ir lá na delegacia fazer o ocorrência policial. E aí já vai pro ML no caso aí. Comunica até, na verdade teria que comunicar no nosso meio a brigada para fazer o isolamento. Sim. Aí, sim, é isso aí que tem não que deixar bem claro, né? Houve suspeita. Qualquer pessoa que levantar a suspeita. É que nem história, morreu no hospital, lá, o hospital foi muito bom. Daqui uns 2 meses, o hospital não tratou bem. Vai pro ML lá fazer uma exumação para ver o que é. Porque houve um erro médico no caminho lá dentro do hospital. Tá? Então, claro que não precisa de exumação, pode ser prontuário. Mas a pior é uma exumação. Sim. Isso eu já tinha falado, tá? Médico, a mesma coisa que eu tinha falado também. Uma pessoa com 2 testemunhas. Tá? Dúvidas. O Paulo já até perguntou. Morte em ambulância com médico. O médico já buscou a morte, ele vai definir se não é violenta, ele dá a declaração de óbito no nosso meio. Sim. Se é São Paulo, capital, tem serviço de verificação de óbito. Ele pode encaminhar, desde que não tenha certeza da causa da morte. Óbito em ambulância sem médico. É como se fosse em assistência. Aí entra aquela resolução 1679, que tem lá, morte sem assistência. SBO ou o médico pode dar. E no caso, poxa, vai estar em seguida, ainda não. Recém nascido 450 gramas, é o que nós estamos falando, tá? Morreu 3 minutos após nascer. Botei exatamente o que nós estamos discutindo na comissão de óbito, mas a norma agora, pelo peso, é não dar nem declaração vivo, porque a declaração de nascido vivo é igual a de óbito, ela tem número e é controlada pelo Ministério da Secretaria de Saúde aqui, direto. Tá? Aquele número tem que ser entregue ou rasurado ou devolvido. Emissão de óbito por morte e assistência posteriormente no envenenamento. O médico deve, quando for fazer a avaliação, um exame detalhado, que é isso que ele pode cobrar se é particular, se ele foi chamado para atender, não encontrando causa externa, informar na DO. Morte sem assistência, causa desconhecida. Na assistência botar lá em cima, sem assistência, não precisa nem fazer muito, não precisa ter. Até a pessoa escreve, tá? Mas não precisa escrever. O paciente chega ao PA e evolui para óbito. Se a morte é natural, o diagnóstico da causa da morte. Se não conseguindo, SMO ou na falta dele tem que dar com causa desconhecida. Isso eu já tinha falado antes, tá? Dúvida desconhecida, não inventa a causa da morte, daqui a pouco vai se complicar. Ele tem infarto, ele tem pressão alta. Tu não vai abrir para ver se houve uma hemorragia craniana, se infartou de novo. O óbito em município de João ML, já tinha falado do delegado de polícia ou o juiz, determina o médico a necessidade de óbito. O médico deve fazer o exame externo, mais detalhado possível, fazer o relatório, porque aquilo vai valer como um auto de necrópsia, na verdade é o relatório médico, tá? E fornecer a DO. Situação obrigatória, exceto por ter um relacionamento que não pode dar para aquela pessoa específica. Erro no preenchimento da DO, o que acontece? Se ainda não foi feito no cartório, volta para o local, preenche corretamente e devolve aquela que veio errada, rasura, bota anulada, bem grande, faz um monte de riscaria ali para não ter perigo. Eu até no ML, eu riscava e não estava a minha assinatura. Bem riscado, para não aparecer nem sinal da assinatura. Tá? Se já foi registrado, só ordem judicial para modificar qualquer dado da declaração, e aí é direto ao cartório, não vem ao médico. Então, o juiz é que determina. Exemplo agora, só para terminar. Exemplos. Qual é a causa da morte? Direto.
Peritonite. Peritonite que matou. Não foi a febre tifoide, foi a evolução, tá? Então, peritonite, perfuração intestinal, aliás, febre tifoide, perfuração intestinal e peritonite. Então, a causa da morte direta é a peritonite. Tá? Peritonite por quê? Porque houve perfuração intestinal. E por que houve perfuração intestinal? Por causa da febre tifoide. Tá? Então, essa é a ordem de preenchimento. Mesmo aqui, ó. Morreu, não morreu sarampo direto, morreu da broncopneumonia. Então, broncopneumonia, sarampo. Foi atropelado por um caminhão, golpeado, fraturas múltiplas, morreu de choque traumático. Choque volêmico, aí podia botar o que fosse ali, tá? O CID, Cláudio. CID é solicitado, mas ninguém bota. Praticamente ninguém bota. O CID é solicitado, está ali, mas pode ver, nenhum tem CID aqui. Os exemplos, sabe? Porque tem que ter o livro do CID na mão, mas isso não está dentro do local que tem o CID. Tá? Mas a norma seria para botar, colocar CID, tá? Aqui, ó, queda de uma árvore, né? De andar sobre o corpo. Esmagamento histórico que morreu de choque hemorrágico. Criança, ela é desnutrida, mas ela teve diarreia e morreu não da diarreia direta, e sim diretamente da desidratação pela diarreia. Ruptura prematura, isso aqui deve ser feto, tá? Ruptura prematura de Fernando levou infecção que foi a causa da morte, infecção intrauterina. Agora, aqui também é a mesma coisa. Toxemia materna, desacolamento prematuro da placenta. Mãe diabética, tá? Então tá, a diabetes está lá como doença que contribuiu para a morte, mas não é diretamente a causa. E as fontes que eu usei, portaria do Ministério da Saúde, que é o que determinou o uso da DO atual, tá? Código Penal, os 2 artigos, lei dos registros públicos, nós temos o artigo 77, a resolução que é fundamental para nós, para quem vai preencher um óbito que é essa aqui, 1679, Código de Ética Médica atual, de 2018, a apresentação, aqui eu fui mais ou menos baseado, tirei muita coisa, porque era muito maior, tá? Baseado numa apresentação do CREMESP, acho que no interior da cidade, do interior de São Paulo, tá? De 2016, E o estudo dos óbitos emitidos pelo Unesco foi aquele relatório que eu fiz ali, bem sucinto, que viu aqui na reunião, que era bem maior, tá? Volta anterior, por favor, para a legislação. O que é importante isso aí, ter a legislação, consulta o que quiser. Passei 19 minutos, foi o tempo que me destacaram. Sim, eu tinha provado certinho. Esse tempo aí foi o tempo que o Ademar comeu. Sim, foi, exatamente. É que eu tinha preparado exatamente igual.